Bem, pessoal, então é o seguinte, agora nós vamos passar para a fase dos atributos dos atos administrativos, ok? É uma das partes mais importantes de atos administrativos, então prestem bastante atenção, ok? Então, olha, nós temos 4 atributos dos atos administrativos, que nós chamamos de presunção de legitimidade, ok? Ou legalidade ou veracidade. Nós temos imperatividade, nós temos autoexecutoriedade e nós temos coercibilidade. Então, pessoal, nós vamos abordar cada um deles agora, beleza? Bora para o primeiro. Presunção de legitimidade, veracidade ou legalidade. Vocês vão ver nos livros essas 3 expressões, gente. Legitimidade, legalidade e veracidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda vez que um agente público, que um servidor público pratica um ato, ele tem uma presunção de que aquele ato é verdadeiro, de que aquilo que ele está colocando ali aconteceu na realidade, de que ele está falando a verdade, gente. Ele tem uma presunção de que aquilo é baseado em uma lei, de que é legal, de que não está descumprindo nenhuma lei. E de que aquele ato é legítimo, de que ele pode fazer aquilo. Então, toda vez que um agente público pratica um ato, ele tem essas presunções, gente, de que aquilo que ele está falando é verdade, de que é legal e de que ele tem legitimidade para fazer aquilo. Beleza, gente? Então, olha só. Todos os atos administrativos possuem esse atributo, pessoal. Todos os atos administrativos têm a presunção de que eles são legais, de que são legítimos e que são verdade, ok? Então, olha só. Autoriza o administrador público a ir lá e executar de imediato, gente. Vocês vão ver que tem decorrências lá na frente, mas ele não precisa ir atrás do Poder Judiciário para começar a produzir efeitos, nem para produzir um ato administrativo. Aquele ato administrativo, da feita que é editado, ele já começa a produzir efeitos imediatos, ok? E tem uma execução imediata, pessoal. Qual vocês acham que é o principal efeito desse atributo, gente? Bora parar para pensar. Se eu estou dizendo para vocês que todo ato administrativo ele tem uma presunção de que é verdadeiro, tem uma presunção de que é legítimo, de que é legal, o que vocês acham que é o principal efeito? Pensem comigo, para o particular, para nós todos que não fazemos parte da administração pública, qual é o principal efeito, gente? Pensem aí. Gente, um ato administrativo, quando ele é editado, se ele tem presunção de que ele é verdadeiro, legítimo e legal, o que acontece para a gente? Se ele tem essa presunção toda, se eu quero contestar um ato administrativo, o que eu tenho que fazer? Eu que vou ter que provar que ele não é legal, legítimo e verdadeiro, gente. Olha só como a lógica é diferente. Quando eu digo no direito privado para vocês que cabe o ônus da prova para quem? Para quem alega, ok? Mas se eu estou dizendo que ele tem uma presunção de que ele é verdadeiro, de que ele é legítimo e que ele é legal, então, gente, se ele tem essa presunção, se eu for querer contestar, eu tenho que provar de que ele não é verdadeiro, legal e legítimo. Sou eu que vou ter que produzir provas de que aquele ato não está em conformidade com a lei, de que ele não tem legitimidade e que ele não é verdadeiro. Então, eu vou puxar o ônus da prova. Então, esse é o principal efeito, gente. Inversão do ônus da prova particular, ok? Então, a administração pública, a princípio, ela não tem que provar que aquele ato é verdadeiro, porque a gente tem uma presunção. É lógico que essa presunção não é absoluta. Eu posso produzir provas para contestar aquele ato, só que se eu quiser contestar, eu vou ter que provar. O ônus da prova é invertido para mim, gente. Esse é o principal efeito do ato administrativo na questão desse atributo. Gente, fiquem com isso na cabeça. Toda vez que o agente público age, que ele produz um ato, presume-se que ele é verdadeiro, legal e legítimo. É por isso que quando alguém aplica uma multa em vocês, por exemplo, uma multa de trânsito, quando aquele agente público diz que você fez aquela coisa, você que tem que provar que não foi feito, que você não fez. Então você que vai ter que provar que aquilo não é verdadeiro, por causa justamente desse atributo, gente. É isso que dá base para a administração pública poder agir. E é uma lógica, gente. Ora, se eu tenho que agir, se eu tenho que buscar o interesse público, nada mais justo do que eu ter essa presunção.
para a própria administração pública poder atuar, ela tem que ter essa presunção, gente. Ou imagine se toda vez que um agente público fosse atuar, ele fosse o tempo inteiro estar tendo que produzir provas de que aquilo que ele está falando é verdade. É por isso também que a gente fala que o agente público tem fé pública, porque ele tem essa presunção bem aqui. Ok, pessoal? Então, olha, exemplo, multa de trânsito. Beleza? Segundo atributo, então, dos atos administrativos, pessoal, imperatividade. O que quer dizer isso, galera? Seguinte, em decorrência do contrato social, vocês já estudarem várias matérias do direito, ok? Nós temos aquela questão que a gente cede um pouco da nossa liberdade para que a administração pública possa atuar. Então, gente, quando a administração pública vai atuar, quando o Estado vai atuar, ele vem com o sentido não de pedir, não de simplesmente dizer alguma coisa, mas ele está impondo. Os atos administrativos são impositivos para o particular, para a sociedade. Então, quando ele atua como centro do poder. Se ele estiver atuando como administração pública em regime jurídico administrativo, que são aqueles quando ele tem prerrogativa, quando tem poderes, gente, se ele tiver nessa posição de superioridade, ele vem com um ato impositivo. Então é isso que a gente chama de imperatividade. É quando a administração pública impõe. Aqueles atos, eles são impositivos, eles não são opcionais para a sociedade. Então eu não posso me negar a cumprir um ato da administração pública. Por quê? Porque ele tem imperatividade. Ok, gente? Então olha só, o ato administrativo ele impõe uma obrigação ou uma limitação para o particular. Então toda vez que ele tiver essa imperatividade, que seja um ato que seja numa relação de superioridade, ele vai ser uma imposição de uma obrigação ou de uma limitação ao particular, gente. O particular é obrigado a cumprir. Então é isso que eu quero dizer com imperatividade. É um ato de império, é um ato de imposição, que o particular está se sujeitando e tem que cumprir aquela imposição da administração pública, pessoal. Ok? Tranquilo com essa história? Então esse aí foi o segundo atributo do ato administrativo. Terceiro atributo, autoexecutoriedade. E aí eu já vou fazer logo uma distinção. Vejam que bem aqui está dizendo que tem dois aspectos. Então a autoexecutoriedade ela se divide em dois aspectos que a gente vai falar já já. Ok? Vou dar um conceito geral para vocês e depois a gente aprofunda nas duas subdivisões dele. Então olha só, a autoexecutoriedade ela decorre do poder de polícia, gente. É o atributo da administração pública que permite a ela executar os seus próprios atos. Ela não depende do poder judiciário, pessoal. Ela não tem que ir para o poder judiciário pedir para executar os seus próprios atos. Os atos dela são autoexecutórios, gente. Então olha só, eu não preciso recorrer ao judiciário. Eu posso executar as minhas próprias determinações. Então a administração pública, quando ela impõe, quando ela coloca um ato administrativo, aquele ato pode ser executado desde já, ele já começa a produzir efeito, gente. Só que a gente tem que ver que existem dois aspectos nesse atributo. Então olha só. Eu vou dividir entre exigibilidade e executoriedade. Então nós temos um gênero, autoexecutoriedade, que se divide em duas espécies, exigibilidade e executoriedade. Nós vamos ver o primeiro agora. Exigibilidade, gente, é a possibilidade que a administração pública possui de exigir dos particulares que cumpram suas determinações, gente. Então, quando ela produz um ato administrativo, ela já pode exigir cumprimento da sociedade. Então, olha só, não precisa do judiciário para exigir o cumprimento, ok? E pode utilizar meios diretos de coerção. A gente vai ver lá na frente o quarto atributo, que é coercibilidade, ok? Mas fiquem já com isso na cabeça. Olha, eu já posso te exigir, ok? Quando eu emito um ato administrativo, eu já posso exigir de ti um cumprimento. Então é o poder que eu tenho de exigir da população cumprimento imediato, sem precisar ir para o judiciário. Então, quando eu coloco assim, olha, estou aplicando uma multa, desde logo eu já posso exigir de vocês. Vocês cumpram aquela determinação. Não preciso do judiciário de falar judiciário. Coloca aqui, dá uma decisão que é para ele cumprir, que eu poder exigir dele a multa. Não. Desde o momento que eu produzo aquele ato, eu já posso exigir. Agora, olha só. Exigir o cumprimento é diferente de executar. Ok? Na prática. Exigir uma coisa
Quando eu produzo a multa, eu já digo, olha, você tem que pagar. Outra coisa é eu executar aquilo na prática, ok? Então, essa parte da autoexecutoriedade é eu poder exigir do particular. Bora para o segundo aspecto, então. Executoriedade. Esse aí é bem mais incisivo, gente. Então, olha só. Quando eu falei da exigibilidade, eu não fiz nenhuma condição, não fiz nenhum requisito, eu não fiz nenhum parêntese. Aqui nós já temos. Eu não posso usar a executoriedade em qualquer caso, porque ela é muito mais incisiva para o particular. Então, olha só. A executoriedade é aquela que permite à administração pública executar os seus próprios atos. Então, ela pode vir aqui e executar por meios diretos o ato administrativo. Vou já dar exemplo para vocês entenderem. Mas olha só, quando eu vou usar a executoriedade, eu só posso usar se a lei me permitir ou se eu estiver em uma situação de perigo iminente. Então, olha só. Exigibilidade eu posso exigir em qualquer caso, não tem problema nenhum. Então, se eu vou exigir alguma coisa do particular, eu posso exigir sem problema algum, sem qualquer requisito. O simples fato de eu emitir um ato administrativo já causa no particular uma exigência. Beleza. Agora, eu executar na prática, eu só posso executar aqui. Se a lei me permitir, então a lei tem que vir expressamente dizendo que eu posso fazer aquilo na prática desde já. Ou se houver um perigo iminente, gente. Se eu não fizer aquilo, vai causar um grande dano à sociedade. Então eu só posso nessas duas hipóteses, gente. Olha aqui um exemplo. Demolir uma construção irregular. Pessoal, eu só posso demolir uma construção irregular em dois casos. Se a lei permitir que eu vá demolir aquela construção, ou se aquela construção irregular, pelo fato de ela estar irregular, ela pode vir a causar um grande perigo, um grande dano para a sociedade, gente. Então, vou dar exemplos para vocês agora para ficar muito mais claro do que eu quero falar aqui. Então, bora dar alguns exemplos aqui para vocês, pessoal. Olha só. Imaginem essa situação. Que tem uma construção irregular ali e vejam que ela está completamente torta. Agora, imaginem que ela está com perigo de cair. E aqui do lado, por exemplo, tem uma casa de alguém, por exemplo, tem um hospital, uma escola cheia de crianças. Gente, vocês acham que a gente vai ter que fazer esse ato de demolição e levar para o judiciário e ficar esperando o judiciário decidir? Pessoal, tem uma escola aqui do lado, cheio de crianças. Essa casa, esse prédio aqui pode cair em cima, a gente não pode esperar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá e vai demolir. Pela executoriedade, pelo aspecto executoriedade do atributo autoexecutoriedade, ok? Então aqui exemplifica muito bem uma situação de perigo iminente. Se eu não fizer isso agora e demolir aquela construção, pode cair aqui, pode ser um hospital que está cheio de gente doente. E aí eu vou fazer o quê? Vou deixar isso aqui, vou deixar ela podendo cair a qualquer momento por cima de um hospital e matar várias pessoas? Não, gente, eu vou ter que pegar e demolir esse prédio aqui, justamente com base na executoriedade, nesse aspecto aqui de perigo iminente, gente. Então, essa aqui é uma situação clássica em que eu posso visualizar essa questão do ato administrativo, gente, do atributo do ato administrativo, beleza? Então, eu só posso pensar em executoriedade quando eu tiver a hipótese de determinação legislativa expressa dizendo pode fazer, ou quando eu tiver uma situação de perigo iminente, gente. Só nessas duas hipóteses, ok? Então, olha só, pessoal. Esse caso aqui realmente existiu, tal. Esse prédio estava com risco de desabamento e a administração pública foi lá simplesmente demoliu com base nesse atributo, ok, gente? Então, tranquilo com essa história, beleza? Tá aqui a notícia de 2015 e tal. Então, foi com base nesse atributo, autoexecutoriedade, com base no aspecto executoriedade, ok? Então, bora lá, só para a gente revisar. Eu poderia, por exemplo, falar de exigibilidade no seguinte sentido, olha, eu estou exigindo para ti que tu pare essa questão que ela está irregular, ok? Exigir a parada, eu poderia simplesmente ir lá e fazer isso aqui, olha. Embargar uma obra. Então, quando eu embargo uma obra,
uma obra, eu estou no aspecto da exigibilidade. Então, eu estou embargando uma obra. Aí, olha, se tu não obedecer, continuar construindo, eu posso vir aqui também e demolir a obra. E aí já é para o aspecto da executoriedade. Então, exigibilidade para a obra, completamente porque está irregular. Executoriedade, não parou, vou lá e vou demolir a obra para evitar que tu continues construindo. Então, poderia ser um outro exemplo também desses dois aspectos da autoexecutoriedade. Ok, pessoal? Qualquer coisa, guarda as dúvidas aí que a gente responde na aula ao vivo. Quarto aspecto, quarto atributo, pessoal, coercibilidade. Então, olha só, a administração pública, ela pode fazer cumprir os seus próprios atos. Então, vamos para uma linha de graduação de incisividade. Primeiro, ela pode ter presunção de legalidade e tal. Então, ela pode impor incisividade mais baixa. Aí ela vem, autoexecutoriedade. Ela pode exigir o cumprimento da sua imposição e pode ir lá e simplesmente executar na prática. Agora vamos para um terceiro nível, gente. Se for preciso, eu posso fazer uso de meios coercitivos para fazer cumprir aquele meu ato. Inclusive podendo chegar ao uso de força policial. Eu posso chamar a polícia judiciária para te obrigar a cumprir aquele ato. Então, olha só a graduação. Bora lá, por exemplo. No caso da demolição, qual seria a possibilidade? Eu chamar a polícia judiciária aqui, justamente para ela bloquear que tu impeças que eu faça a demolição. Porque o morador pode chegar lá, simplesmente ficar na frente e dizer, não sai daqui, tu não vai demolir essa construção. E aí, como é que eu faço para cumprir? Por meio da coercibilidade. Eu posso chamar, inclusive chegar ao extremo de chamar a polícia judiciária para te tirar a força de lá, gente. Ok, pessoal? Então, essa é a parte da coercibilidade. Eu usar meios diretos de correção para te fazer cumprir aquela minha determinação. Então, pessoal, esses são os 4 atributos dos atos administrativos. Presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, imperatividade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Quanto mais eu vou caminhando, mais incisivo vai ficando. Beleza, pessoal? Tranquilo.